Bom, seguimos então com o segundo painel do dia, estratégias para a segurança energética no Brasil. Vamos lá, gente, tem muito assunto. Olha, é um prazer enorme, muito bom dia a todos estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Barroso, presido a PSR Consultoria. É uma honra estar aqui no nome junto, né? 3 experts no assunto que a gente vai discutir hoje. O Lino, o Gustavo e o nosso ministro Alexandre Silveira, para a gente falar um pouquinho de energia. E o Brasil é o país da energia, né? Nós temos todos os tipos de energia nesse país abençoado. E o energético muito relevante para a gente é o gás natural. O Brasil é um país que tem reservas de produção significativa na terra, reservas de produção significativa no mar. O Brasil tem um consumo bastante forte industrial movido a gás natural e um potencial de penetração do gás natural, substituindo outros combustíveis bastante amplo também, fora a presença do gás natural na geração de eletricidade através das termoelétricas, né? E como se isso não bastasse, o Brasil também tem grandes interconexões com outros mercados para importação do gás natural, através da Argentina, da Bolívia, gás natural que vem de barquinho de outros países e tudo mais. E nós temos muito espaço para que o gás cresça nesse país. Só para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, em termos de consumo de gás natural no Brasil, o tamanho do mercado de gás do Brasil é aproximadamente a metade do tamanho do mercado de gás da Argentina. Então, o nosso potencial de crescimento aqui é bastante grande e eu acho que a gente vai aqui versar um pouco sobre esse assunto. Muitos dizem que o gás é o combustível de transição energética. Nós, na PSR, temos dito que o gás é um combustível da transição energética. Esse é um consenso praticamente global. E eu queria aproveitar, ministro, a sua presença para iniciar a conversa com o senhor que tem capitaneado uma série de iniciativas no seu ministério sobre transição energética, transformação energética, que o senhor falasse um pouquinho da sua visão do gás natural nesse contexto mais amplo da sua agenda. E muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Barroso, cumprimentar o Lino, cumprimentar o Gustavo, cumprimentar o André, dizer que é sempre uma alegria muito grande poder estar debatendo com o setor produtivo, setor financeiro, ouvindo, porque é importante para a construção de políticas públicas que interessam a todos, ao desenvolvimento nacional. Não há caminho fora do diálogo, e o diálogo é que constrói caminhos para que a gente busque construir o país, em especial nesses momentos tão turbulentos, um país melhor. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, Barroso, e você destaca sempre, com muita clareza, o líder da transição energética global, pela nossa pluralidade energética, 11% da água doce do planeta, a nossa matriz energética, que com as novas fontes nos permite com certeza apontar para caminhos muito rápidos de descarbonizar as matrizes autointensivas, mas especificamente entrando no gás. O gás é, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro visto como um combustível de transição, mas eu concordo com o Barroso, é o da transição. O Brasil enfrenta uma dificuldade de oferta, nós todos conhecemos. Nós temos que ampliar a oferta de gás no Brasil. Os caminhos para ampliarmos, nós temos buscado através de uma política muito clara que nós lançamos, que foi o gás para empregar. Eu sou defensor, desde que entrei público, de que nós temos que buscar mecanismos e depois da publicação dessa política, a Petrobras tem trabalhado com muito afinco no mercado de petróleo e gás para a gente diminuir a reinjeção de gás. Nós temos o dobro da média global de reinjeção de gás nas plataformas petrolíferas. Nós temos usado os instrumentos possíveis para isso. Nós temos a PPSA, que é uma empresa pública e que hoje faz os leilões de óleo e tem o seu gás associado. Nós temos buscado instrumentos para que a PPSA possa fazer investimentos em infraestrutura, porque essa infraestrutura já está aprovada, porque senão ela já estava existente, que ela não tem viabilidade, num primeiro momento, para o setor privado. E a gente
trocar o óleo da PPSA por mais gás, viabilizando maior oferta, aumentando as rotas. Hoje nós temos a Rota 1, a Rota 2 e a Rota 3 do gás offshore para as extrações de tratamento. Outra medida que nós estamos tomando, que é a gente buscar uma maior clareza do custo do gasoduto de transporte, do gasoduto de escoamento, que é os gasodutos que vêm da plataforma até a costa brasileira para as estações de tratamento, para que a gente possa chegar com gás pós o PGN para entrar no gasoduto de transporte em preços mais competitivos para o Brasil, para reindustrializar o Brasil. E aí eu volto falando do gás da transição. A indústria é carente de gás. O Brasil, eu sou daqueles que defendo a ampliação da nossa malha de transporte no Brasil. Indubitavelmente é importante que se faça. O que eu sou contra, e tenho me oposto a isso, é que ele seja financiado pelo consumidor de energia elétrica, porque energia elétrica também é mola propulsora da economia, é insumo fundamental para a indústria, para o desenvolvimento nacional, é importante para a vida das pessoas, é vida, literalmente, e nós não podemos admitir que o Brasil, o país das energias, tenha uma conta de energia que inviabilize a sua economia. E exemplos claros do avanço quando se busca viabilidade econômico-financeira dos investimentos é o próprio investimento da Eneva, que leva o gás de Azulão até Roraima, descarbonizando, trocando o modal de óleo diesel das térmicas de Roraima por gás natural. Tem feito isso também com o potencial que tem o Maranhão na produção de gás. Outra questão que nós também entendemos que não tem muita convergência com o que nós pensamos que faria bem ao Brasil é avançar dentro da maior segurança ambiental, sem dúvida nenhuma, mas avançar no gás não convencional ou gás de fraque, porque nós importamos, e acabamos agora de fazer, através da Argentina, um acordo de cooperação com o governo argentino. Eu assinei no Rio de Janeiro com o ministro da Economia argentino, para que a gente tenha oferta de gás da Argentina para cá, inclusive no limite do gasoduto do Gasbol, invertendo o Gasbol, aumentando em 3 milhões de metros cúbicos, mas também já estudando outras possíveis rotas de trazer mais gás da Argentina e gás não convencional, gás de fraque. Então, nós vivemos, como diz a ministra Jennifer Granholm, ex-ministra de Energia americana, num único ecossistema. Então, o Brasil já faz a sua parte da questão da sustentabilidade. O Brasil, como eu disse, tem que se orgulhar da sua matriz, se orgulhar das suas políticas públicas do setor elétrico e de energias do país, mas como tem muito para avançar, nós temos que ter racionalidade nisso. Nós somos os maiores importadores ainda, e a Eneva contribuiu com isso também, com a estação de regasificação que tem lá em Sergipe, que permitiu a térmica de Sergipe, que eu tive a alegria de ir lá inaugurar. Então, Barroso, concluindo, o Brasil eu vejo como muito promissor nessa área, e as políticas públicas para aumentar a oferta de gás, para reindustrializar o Brasil e também, claro, para fazer a transição e a gente poder sair o mais rápido possível dos combustíveis fósseis para o gás, tem feito as políticas públicas nesse sentido de forma muito vigorosa. Muito obrigado, ministro. Acho que foi um ótimo aquecimento aqui. Tem muito assunto para a gente discutir hoje aqui nesse painel. Eu vou seguir aqui na proximidade aqui da direita para a esquerda, e acho que o senhor tocou em duas palavras que conversam muito entre si, que é ecossistema e Eneva, né? Não só as duas começam com E, mas a Eneva, de fato, é uma companhia que está imersa e construiu um ecossistema do gás natural. E eu queria, Lino, aí te escutar um pouquinho sobre qual é o valor que você vê que a Eneva agrega nesse contexto do gás natural como combustível da transição ou transformação energética. Ok. Bom, primeiro, bom dia a todos. Aqui é um prazer estar aqui do lado
de colegas aqui, o Labanca, o Barroso, com quem a gente faz negócio, e, obviamente, a presença do ministro, que tem a dura missão de capitanear esse setor de energia no país, né, que é muito diverso e tem diversos pontos de vista, né? Mas eu acho que o ministro tocou em alguns pontos fundamentais, eu gostaria de reforçar alguns. Primeiro, a questão da segurança energética, né? Então, o Brasil é um país que já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Estamos falando aqui de 85% a 90% de energia renovável, dependendo da estação chuvosa, né? Então, qual é o grande problema da nossa matriz energética? Não é limpar, é ter segurança energética, é garantir que, quando a pessoa chega em casa e aperta o botão da luz, a luz acende. É garantir que o empresário que investiu em uma indústria não vai faltar energia no processo produtivo dele e que ele vai conseguir manter aquele processo produtivo andando, né? E aí o gás natural tem um papel fundamental, né? Porque as energias renováveis e mesmo a energia hidráulica, elas são sazonais e intermitentes. E, à medida que o Brasil cresce na sua implementação de energias renováveis, nós temos cada vez mais o problema da intermitência e da sazonalidade. E esse problema tem que ser contrabalançado por uma energia despachável, aquela que você pode ligar e desligar com flexibilidade, justamente para atender aqueles momentos nos quais energias renováveis ou hidráulicas não podem estar atendendo a demanda, né? E nesse ponto que a Eneva vem fazendo grandes investimentos, seja explorando e desenvolvendo reservas de gás brasileiras, né? Ou seja, gerando emprego na exploração e desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, usando esse gás em usinas termoelétricas que fazem justamente esse papel de balancear o sistema nesses momentos que é necessário. Então, esse é o maior desafio da matriz elétrica brasileira, não é descarbonizá-la, porque ela já é descarbonizada, é garantir o suprimento aos consumidores e à economia brasileira, para que a economia brasileira possa continuar crescendo sem ter a dúvida do fornecimento de energia, né? E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, quando a gente fala de matriz energética de forma mais ampla, aonde o Brasil realmente mais emite é no consumo de diesel, né? O Brasil está entre os 10 maiores consumidores de diesel do mundo. Se eu não me engano, está ali entre o 6º e o 7º lugar, né? E lembrando que quase 1/3 desse diesel é importado. Então, a gente ainda gera emprego e a gente gera desenvolvimento em outro lugar no mundo para trazer diesel para cá para movimentar a economia brasileira. Então, esse é um outro papel do gás, e a gente vê cada vez mais, por exemplo, no transporte rodoviário. O transporte rodoviário brasileiro é praticamente 100% movido a diesel. Transporte de longa distância, a Eneva está fazendo uma iniciativa no Maranhão, onde a gente está explorando o gás, também com suporte do Ministério dos Transportes, de Minas e Energia, que é criar um corredor azul, onde transporte do agronegócio até o porto de Itaqui vai ser movimentado com caminhões movidos a GNL, que reduz as emissões desse transporte na ordem de 20% a 25% de CO2 e elimina as emissões de gases nocivos para a vida humana e animal, que é o NOx, o SOx, os particulados do diesel. Então, traz benefícios, gerando emprego no Brasil, porque esse é um gás explorado, produzido, processado, liquefeito e distribuído com mão de obra 100% brasileira, com capital 100% brasileiro, financiado no Brasil, né, e que está trazendo descarbonização em um setor que ninguém olha muito, que é o de transporte, que tem, como eu falei, o Brasil é um dos maiores consumidores de diesel do mundo. Então, essas são as formas que a Eneva está trabalhando junto com o país para descarbonizar e trazer o gás como combustível da transição no Brasil, e que tem diversas outras aplicações que eu poderia discorrer aqui toda manhã, mas vou deixar o tempo aqui também para os meus colegas participarem. Obrigado, Lino. Nós chegaremos lá. Temos muitos assuntos aqui pela frente. Gustavo, acho que tanto o ministro quanto o Lino ressaltaram a importância da infraestrutura, né, para poder conectar a produção ao consumo e, com isso, criar novos mercados. E eu queria que você falasse um pouquinho da TAG nesse contexto, também respondendo a mesma pergunta que eu fiz para Lino. Qual é o valor que a TAG vem aportando na transição energética com o gás natural? Bom, obrigado, Barroso. Agradeço ao BTG pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse painel. Importante estar aqui com o Lino, que é um cliente e parceiro, o ministro. Tivemos juntos lá na inauguração da conexão do terminal Sergipe à malha da TAG.
Para falar um pouco da TAG, para que todos da plateia entendam, né? A gente está no midstream. Então, a TAG é uma transportadora de gás por gasoduto, que começa aqui no norte do Rio de Janeiro, vai até o porto de Pecém, na costa brasileira, 3.700 quilômetros, e tem 800 quilômetros na região amazônica, conectando as reservas Jurucu à cidade de Manaus. Então, assim, quando a gente fala de segurança energética e de transição energética, a gente também tem que lembrar da resiliência energética, e eu acho que a indústria de dutos ela traz essa resiliência, que é muito importante para que a gente tenha a segurança de suprimento. Então, qual é o valor que o transporte traz para toda a cadeia do gás? Eu costumo dizer que o transporte é o grande marketplace que conecta as fontes de suprimento de gás com a distribuição de gás, com a demanda de gás. Então, é a via de conexão entre oferta e demanda. E como é que a TAG, né, veio contribuindo com esse desenvolvimento do mercado? Primeiro, é importante colocar que nós estamos saindo de um mercado que tinha um monopólio, né, um monopólio estatal e que está passando por um momento de abertura. Ele tinha um player único em toda a cadeia e hoje esse player ainda é dominante, que é a Petrobras, e a gente está vendo a entrada de vários outros players nesse mercado. A Eneva é um deles. Você tem Equinor, você tem a Galp, PetroRio, uma série de empresas brasileiras que foram criadas no desenvolvimento da Petrobras, e isso é que gera a competição e é muito importante para o desenvolvimento do mercado. A TAG ela foi, né, concebida em junho de 2019, em 2021 saiu a Lei do Gás, e ela já foi pioneira, ofertando capacidade de transporte para viabilizar a reabertura das fábricas de fertilizantes da Unigel, tanto na Bahia quanto em Sergipe. Nós fomos inovadores e criamos um produto interruptível para viabilizar a abertura daquelas fábricas. Já em 2022, a TAG também foi pioneira em ter um acordo de redução de flexibilidade com a Petrobras e ofertar capacidade de transporte para esses outros players que eu estou mencionando aqui do mercado, e esse gás sendo transportado ali do norte do Rio, né, do pré-sal, para o Nordeste. O que aconteceu? Dados reais da ANP, essa competição gerou uma redução de 18% no preço da molécula. Por isso que eu falo que o transporte é um marketplace. Propiciou vários produtores ofertando produtos para as distribuidoras que estavam contratando novas fontes de suprimento de gás. Então, a Bahia Gás, por exemplo, foi pioneira, com mais de 10 contratos de compra de gás de diversos, vamos dizer assim, supridores diferentes, sejam eles no onshore, no offshore, e a malha de transporte ela permite isso. Quando a gente fala de descarbonização, às vezes as pessoas perguntam assim, pô, Labanca, você tem um duto lá no meio da Amazônia. Acho que a pergunta é, se não fosse por aquela infraestrutura no meio da região amazônica, a gente ainda estava despachando mais térmica a diesel, óleo combustível. A geração distribuída naquela região é diesel. Então, assim, é um outro Brasil. E quando a gente fala dessa infraestrutura disponível para atender o mercado, essencialmente térmico lá na região, nós estamos falando de 2 a 3 milhões de toneladas de CO2 evitado ano. Então, assim, acho que eu faço aqui minhas considerações iniciais, valorizando o transporte como um elo importantíssimo da cadeia. A nova lei do gás ela é basicamente uma nova lei do transporte de gás, e a TAG se posiciona como empresa de soluções logísticas de infraestrutura para atender esse mercado de gás. Se tem alguma dificuldade, pode bater na nossa porta. Se precisar fazer o investimento certo, a gente tem uma frase que a gente diz que nós precisamos investir em dutos certos, não em certos dutos. Então, a gente está disponível para fazer o investimento necessário, remover gargalo de infraestrutura para atender a demanda atual e a demanda futura do mercado. Muito bom, Gustavo. Essa sua frase também eu gostei, dutos certos, né? E não certos dutos, porque, de fato, o duto tem valor, né? E é possível a gente demonstrar aonde esse valor mais se materializa no país. Mas eu queria, então, entrar agora numa pauta aqui com todos, com a pauta mais do investimento, né? É a pauta que o ministro gosta muito de falar sobre, e acho que esse ano ficou um ano bem interessante, 2025, pois há uma agenda de investimentos toda conduzida pelo Ministério que vai entrar em investimentos em geração. Então, acho que o seu Ministério, junto com a sua competente equipe, ali os secretários Tiago, Gentil, Fernando e o Arthur, organizaram para esse ano, sob sua liderança, praticamente quatro grandes oportunidades de investimentos, né? Um leilão de energia para produção para sistemas isolados,
um leilão de energia que vai comprar pequenas centrais hidrelétricas, um leilão de energia que vai comprar praticamente termoelétricas, talvez hidrelétricas, enfim, outros recursos também, e um leilão de bateria, que nesse ano também deve ser feito mais no final do ano. E eu vou agora, mais uma vez, repassar aqui com vocês esse ambiente de investimento, e queria, ministro, começar com o senhor, que o senhor contasse um pouco como é que o senhor está vendo a expectativa desse ambiente, já lhe adiantando que dos 500 clientes que a PSR tem, novos que aparecem todos os dias, querendo falar de leilão, 550 me perguntam sobre o leilão de reserva de capacidade que vai ser feito agora em junho, né? Que, sem dúvida, ficou um leilão bem interessante, um leilão que tem contornos de muita significação, muita importância para o mercado de geração. Conta um pouquinho para a gente, depois, Lino, eu vou querer te escutar, o Gustavo também. Primeiro, é importante, e aproveito a oportunidade para falar um pouco do que nós vivemos no setor de energias do Brasil. Muitas vezes eu ouço, e por isso eu sempre destaco que eu tenho muita dificuldade de me posicionar em qualquer extremo, porque nem o passar boiada, nem nenhum extremismo ideológico que não tem conexão com a realidade. Eu já ouvi muitas vezes, por exemplo, Barroso, confesso, o absurdo de dizerem, e isso muitas vezes até repercutido na grande mídia nacional, que é muito mais barato se comprar energia, se adquirir por parte dos nossos leilões, energia eólica e energia solar do que térmica, sem a compreensão do que é o setor. Nós não temos outro instrumento para poder segurar os horários que nós... Ninguém pode esquecer que o sol ainda se põe até que a gente tenha as baterias modernas e possa literalmente poder ampliar a capacidade da energia eólica e, a mesma coisa, estocar o vento em energia, em baterias. Nós precisamos, e por muitos anos ainda vamos precisar, uma perspectiva de quase precisar, da necessidade de quase dobrar o nosso parque térmico até 2034. A térmica é que segura o sistema nos horários que a gente precisa e nos momentos, nem a hidráulica, porque a hidráulica nós precisamos, em especial nesses momentos que ninguém pode negar os efeitos climáticos. Nós tivemos em 2021, é importante lembrar, nós tivemos à beira de um colapso energético. Foi preciso contratar térmicas através do PCS, térmicas, inclusive, do exterior, que estão aqui. Eu sobrevoava com o presidente Lula semana passada, inaugurando, dando a ordem de serviço dos navios em Angra dos Reis. Coincidentemente, nós passamos em cima das térmicas da KPS, que estão lá com as linhas de transmissão, trazendo energia térmica a gás, mas em alto mar para o Brasil. Precisou de fazer-se um leilão, uma urgência, pagando para o consumidor muito mais caro do que a média do leilão contratado. Por isso, é uma perspectiva muito grande, Barroso. E eu falo outra questão que foi muito ruim no Brasil nos últimos anos, me permita uma constatação, foi a cooptação das políticas públicas do setor energético pelo Congresso Nacional. Eu tenho a maior reverência ao Congresso Nacional, eu digo que eu estou do lado de cá da rua, mas eu sou do outro lado da rua. Fui deputado federal 2 mandatos, fui senador da República, mas o setor elétrico precisa respeitar minimamente o planejamento. E o planejamento é que aponta para a necessidade da contratação das térmicas que nós vamos fazer agora. Há uma perspectiva muito positiva da grande participação do setor privado, em especial nas térmicas novas, também nas térmicas existentes, mas nas térmicas novas. Nós preparamos 2 produtos. Já tem cadastrado 327 projetos. É claro que é um cadastramento, num primeiro momento, que termina-se na média dos outros leilões em 40%, 50% disso, porque tem que ter garantia do gás, tem que ter uma série de outras exigências para que se participe do leilão, mas mais de 70 gigawatts cadastrados, mais de 327 projetos até então. Dá uma perspectiva de grande participação, o que é muito positivo para o consumidor de energia brasileiro, mas é uma demonstração de confiança no Brasil, de confiança no leilão. O leilão foi um avanço de 2004, da última reforma do setor elétrico, e aí eu quero terminar dizendo que nós vamos apresentar uma nova reforma do setor elétrico
ao Congresso Nacional e debatê-la com a sociedade brasileira. Porque se tem algo que está distorcido é exatamente essa inatural a defesa de cada um defender o seu quinhão na questão em especial da geração. Isso é legítimo. Porém, a cada decisão que você tome, por mais técnica que seja, por mais que esteja respaldada na necessidade da nossa matriz e da segurança energética, porque a energia cara é aquela que não tem, é aquela que para o país, é aquela que coloca a vida das pessoas em risco, lembrando também que luz é segurança, né? Qualquer um de nós, em especial nesse momento tão grave que nós vivemos da segurança pública nacional, que é algo que tem que ser jogado holofote de luz, literalmente, para essa área, nós temos muito otimismo, Barroso, com esse leilão, e acreditamos que vamos deixar esse legado aí de uma matriz mais segura para o país, o que é fundamental. Porque vamos fazer as PCHs, eu sempre defendi a PCH publicamente, acho que tem pouco impacto ambiental, é indústria nacional, é geração de emprego na veia, a aquisição do aço nacional, aquisição do cimento nacional, muita mão de obra para fazer, baixo impacto, então fundamental, mas é energia modulável que depende também de água, né? Então a térmica é um caminho seguro para que a gente mantenha a nossa matriz equilibrada. Ministro, esse leilão agora, quer dizer, fazendo o recorte, né, do leilão de reserva de capacidade, o LRCAP de junho, né, ele tem inovações interessantes. Por exemplo, é permitida a participação de biocombustíveis, né? Praticamente, o que a gente percebe lá na PSR é um forte movimento de investidores estudando conversão de térmicas a diesel para biodiesel, né? Essa participação para o senhor, em termos de segurança energética, não lhe preocupa em relação à disponibilidade do suprimento do biodiesel, por exemplo? Será que não tem o risco da turma participar com biodiesel e, de repente, não ter o biodiesel, gerar um dieselzinho ali e aí o esquema do leilão todo desaba? Ou o senhor acha que essa é uma questão que a gente pode pensar um pouco mais à frente, no decorrer do processo como um todo? Sem dúvida nenhuma. O biodiesel é um combustível importante, tanto é que nós aprovamos no combustível do futuro o aumento da participação do biodiesel dentro de critérios do CNPE, porque o critério econômico, como que nós tomamos agora a medida de manter o B14, porque nós consideramos o critério econômico, por isso nós queremos apontar para a segurança, para a previsibilidade, que é fundamental para o investimento no Brasil, mas nós não podemos também deixar que a demanda seja maior do que a oferta e, consequentemente, a gente aumente o custo do combustível e, consequentemente, deprima a economia. Então, nós temos que estar atentos todo o tempo a isso. Por isso, o empresário que investe no biocombustível, ele sabe que é a critério do CNPE, portanto, nós temos que acompanhar a demanda. Mas, voltando à segurança, nós vamos estar abertos o tempo todo para poder discutir até a elaboração do edital, ver o que nós temos efetivamente que é possível transformar de óleo a diesel. A ideia, Barroso, até a princípio, era fazer um leilão separado. Essa ideia até não está descartada. Depende da nossa demanda. Você sabe que a demanda vai ser colocada pela APE no momento adequado. Então, pode ser que tenha necessidade, inclusive, de fazer um leilão, que eu chamaria de leilão de transição energética, aí sim para contratar a possível transformação das termas que têm maior ramp-up, se a ONS apontar por esse caminho, maior ramp-up da conversão num decurso de prazo razoável das térmicas a óleo, a biocombustível, a etanol, como estão colocando que é possível algumas se transformarem. Então, nós não podemos descartar. A nossa pluralidade energética tem que ser sempre vista, mas o caminho que nós temos que pisar com segurança é exatamente o caminho da segurança de suprimento, da segurança de energia, da segurança energética. Esse é o caminho seguro. Esse é o piso que nós temos que estar sempre calcado nele. E as outras questões, a gente avançar na transição energética. O Brasil, eu falo isso sempre, falei isso ontem no Rio Grande do Sul, com a presença do presidente Lula. Nós não podemos, a despeito de um discurso que muitas vezes parte da Europa faz, pagar ainda mais caro do que nós já pagamos pela transição energética no Brasil. Nós temos,
pelas nossas potencialidades naturais, mas também pelas políticas públicas implementadas nas últimas décadas, uma matriz com a qual nós temos que nos orgulhar. Por isso, eu defendo tanto a margem equatorial. Por quê? Porque não há de se falar em deixar de produzir combustíveis fósseis, não há de se deixar de produzir petróleo, em especial com uma empresa que nos orgulha tanto, que é a Petrobras, se a questão do petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. Enquanto o mundo demandar, não vai ser nós que vamos poder deixar de ofertar. Então, o Brasil tem que ofertar, o brasileiro e a brasileira têm que ter o direito, dentro de uma legislação ambiental que já é extremamente moderna e segura, tem o direito, primeiro, de conhecer as suas potencialidades naturais. Até porque é uma hipocrisia muito grande falar em transição energética e tentar demonizar a mineração, porque não há transição energética sem os minerais críticos. Então, nós temos que sempre buscar o bom senso, o diálogo, a construção de convergência em torno desse processo, que é plenamente possível, e é esse que me pauta no dia a dia, que é o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e com resultados sociais, que eu acho que é isso que todos nós buscamos juntos. Obrigado, ministro. E só para fechar esse tema do leilão com o senhor, antes de eu jogar para o Lino, esse leilão tem muita expectativa, tem gerado muita expectativa pelo mercado, né? Eu queria fazer uma pergunta. Esse leilão, em termos de volume, 70 gigas cadastrados, mais 350 projetos, né? O senhor imagina que seria um leilãozinho, leilão médio ou leilãozão? Se for leilãozinho, só fala no meu ouvido, que eu não vou nem dizer aqui em voz alta. Eu já adiantei que há uma perspectiva de uma necessidade de térmica, conforme, inclusive, publicado no plano decenal da EPE, que também foi uma grande conquista do último, por isso que eu defendo tanto o planejamento, né? Em 2004, feito pela presidenta Dilma, como ministra de Minas e Energia, que, basicamente, duas coisas foram muito marcantes, foi a introdução dos leilões na contratação de energia para o setor regulado, e para a segurança energética da matriz, e a criação da EPE, que tem lá 500 técnicos altamente especializados. Então, eu fico muitas vezes me questionando, com todo respeito ao Congresso Nacional, mas se colocar preço para a contratação de uma energia por lei, ouvindo quem? Eu só posso entender que quem pode dar o preço de uma contratação de energia, ou do piso, ou do teto, para que eu faça um leilão ou faça uma contratação, é um órgão técnico. Não vai ser eu, que, por um critério político ou por uma decisão pessoal, é que vou dizer que preço que eu vou colocar de teto ou de piso num leilão de capacidade ou num leilão de energia. Então, portanto, eu vou chamar de leilão. Eu acho que é uma grande... Eu acho que eu já disse que nós temos uma perspectiva da necessidade de quase dobrar o nosso parque térmico até 2034. Então, eu vou chamar de leilão. Será um leilão que o critério será o apontado pelos órgãos técnicos, pela EPE, pela ONS. O nosso sistema é reconhecido no mundo como um dos melhores sistemas do mundo. A ONS é respeitada no mundo inteiro pela sua capacidade de resposta. Eu pude presenciar naquele evento, nos dois eventos especiais, ainda bem que foram os únicos dois nós estamos vivendo um momento de bonança hídrica, que eu passei, aquele que eu estava na posse do presidente do Paraguai, voltei rápido com o presidente Lula, que foi aquele problema exatamente na incompreensão do que representa a entrada das energias intermitentes no sistema, que é um desafio dos operadores de sistema do mundo inteiro, que criou a ruptura da linha de Quixadá, lá no Ceará, e criou aquele evento em cadeia, já estudado e já resolvido agora, porque é igual, infelizmente, queda de avião. À medida que acontecem os eventos, é que a gente tenta se precaver ao máximo, tanto é que nós temos uma ONS muito respeitada, mas à medida que acontece o problema, a gente age para poder saná-lo de forma definitiva. Mas será um leilão, e a perspectiva é que a gente tenha um leilão com bastante musculatura de necessidade de contratação de térmica. Muito bom. Lino, agora Eneva. Eneva, como é que vocês estão se preparando e enxergando esse processo? Bom, aqui, primeiro, assim, estou muito satisfeito com a sensatez dos comentários do ministro.
Acho que ressalto 2 pontos. O primeiro, a necessidade é técnica, né? E a importância do planejamento. Então, os técnicos estão aí, conhecem os dados, conhecem o sistema elétrico brasileiro e são super capacitados para indicar qual é a necessidade. E a necessidade ela já é conhecida há algum tempo, então, assim, estou muito satisfeito em ver a sensatez e a organização do leilão, permitindo os diversos produtos, e inclusive com uma visão de médio prazo. Estamos indo com produtos até 2030, né, o que deveria abastecer essa necessidade de potência no sistema até o ano de 2030, frente ao comentário do ministro, que tem que dobrar a capacidade até 2034. Ou seja, devemos esperar ainda outros leilões depois desses para preencher esses anos vindouros, né? E acho que o outro comentário que foi feito aqui é para a questão da flexibilidade dessas usinas, que elas vão ser justamente para atender aqueles momentos de pico. Então, vão ter que ser usinas muito flexíveis, no sentido que elas têm que ser acionadas e desligadas com uma frequência grande e com despacho, às vezes, no mesmo dia ou 24 horas antes, né? Então, por que isso traz de novo nesse leilão? Que é uma preocupação dos investidores e nas quais a Eneva já vem investindo para ter essas características em seus projetos há algum tempo. A primeira delas é a solução de suprimento de gás. Uma coisa é você ter uma usina é um monte de ferro, está ali parada, né, e você pode ligar ela. Para ligar, ela precisa do combustível. Se você não tiver uma solução de suprimento de combustível 100% flexível, essa usina não vai atender os critérios desse certame. Então, assim, é muito importante entender que, às vezes, a solução de suprimento ela pode ser mais cara do que a própria usina, porque você tem que garantir que você tem um estoque de gás pronto, ou seja, você precisa ter um estoque de GNL em um navio, ou você precisa ter um reservatório onshore, por exemplo, que você tem uma reserva de gás pronta a abrir um poço para fluir gás para ligar aquela térmica naquele momento. Você tem que ter a capacidade de operar esse sistema, então você precisa ter gente, manutenção, aquele sistema todo pronto para operar no momento que é chamado. Em muitos casos, usinas que estão na malha, você precisa ter o transporte, porque esse gás, muitas vezes, tem que ser movimentado do ponto A até o ponto onde está a usina. Então, desenhar essa solução de fornecimento de combustível flexível é uma coisa que é um desafio para os participantes desse leilão. E a Eneva vem trabalhando nisso já há 2, 3 anos. Então, nós temos as nossas soluções de suprimento, seja gás próprio, onde a companhia investe em exploração, em desenvolvimento, rede própria de gasodutos, que são gasodutos não de transporte, mas por gasodutos de recolecção da produção. Então, a Eneva investe nisso, investiu no terminal de Sergipe, que o senhor mencionou, que teve lá na inauguração da conexão do terminal com a malha rodoviária. Então, a gente investe nessas soluções de suprimento e a gente vê isso como uma característica muito importante do que a gente tem feito na Eneva, que é poder ofertar essa solução flexível, lembrando que ela tem um custo que vai ser uma parte importante ali do cálculo dos custos, né? E um outro desafio desse leilão é que ele acontece no momento onde equipamentos de geração termoelétrica, em particular por turbinas de grande capacidade a gás, estão sendo muito demandadas no mundo inteiro. Primeiro, porque Estados Unidos está passando por uma revolução tecnológica com a inteligência artificial e os giga data centers estão demandando cada vez mais energia e, portanto, uma alta demanda por esses equipamentos nos Estados Unidos, né? E no Oriente Médio, que está trocando toda a geração a óleo deles por geração a gás. Então, também existe uma grande demanda por equipamentos de geração vinda do Oriente Médio, né? E um terceiro fator é a liberação da exportação de GNL dos Estados Unidos, que também demanda equipamentos de geração, porque as usinas que produzem GNL em grande capacidade, a geração de energia delas é com turbinas a gás. Então, esse leilão vai acontecer no momento onde os empreendedores brasileiros vão ter que disputar esses equipamentos com outros empreendedores internacionais. Então, nós estamos inseridos num contexto de uma cadeia de suprimento global que está sendo muito demandada no momento. Então, também estamos muito atentos para isso e vamos participar com responsabilidade, trazendo essas características e esses equipamentos para o Brasil. Estamos muito satisfeitos com a sensatez
que foi colocada aí para no desenvolvimento do leilão, os critérios técnicos que têm sido adotados. Então, esses são meus comentários. Ótimo, Lino. E, Gustavo, muitas dessas térmicas que são candidatas no leilão, elas vão se conectar na sua rede, né? E vão lhe fazer perguntas sobre produtos que vocês vão ter que desenvolver para atender essas características que o ministro e o Lino comentaram. E a TAG fez, ano passado, num evento, até com a presença do ministro, um evento bastante relevante, a conexão da sua rede com o terminal de importação de gás natural que vem de Sergipe, o que permite criar uma integração e dar uma flexibilidade enorme para o suprimento de gás no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho como é que, pela ótica do transportador, vocês estão vendo esse leilão. Bom, Barroso, acho que excelente pergunta. O ministro e o Lino já fizeram vários comentários aqui do leilão, mas assim, o ANS deixou claro a flexibilidade operativa e as restrições operativas que cada planta vai ter para poder estar fazendo essa operação. O ministro falou do ramp-up das térmicas a diesel, as novas tecnologias, as térmicas a gás estão disponíveis e são capazes de fazer isso. Então, teve toda uma consulta pública e você tem umas regras para as usinas existentes, que já são amortizadas, e outras regras para as usinas novas. No caso do transporte, fico feliz de ouvir que tem mais ou menos aí 300 empresas cadastradas. Eu posso dizer que pelo menos 1/3 deles tem termo de compromisso assinado com a TAG. Então, as empresas estão nos procurando para poder acessar o sistema de transporte e garantir o suprimento de gás. A questão dos produtos, né? A gente trabalhou junto com a Eneva no ano passado e a gente tinha reuniões diárias aí com o secretário, quando a gente estava naquela fase final da conexão do terminal na malha da TAG, viabilizando a antecipação em 2 anos da operação da Termo Pernambuco. Então, acho que foi um trabalho muito bacana de mostrar para o ANS que o transportador poderia criar um produto específico para atender aquela térmica. Ou seja, a gente tem um estoque de gás no duto, que a gente chama de empacotamento, e dependendo da localização da térmica e de toda a termohidráulica do duto, a gente é capaz de atender de maneira mais rápida. Acho que vale a pena falar aqui dessa questão da flexibilidade, né? O Lino mencionou a questão do estoque de gás, né? De ter o navio parado, a questão da estocagem de gás também, né? Quando eu falei que a TAG está em soluções logísticas de infraestrutura, a gente está analisando um projeto de estocagem de gás em parceria com a Origem em Alagoas, que traz essa flexibilidade de despacho para o setor termoelétrico e também de despacho para o produtor do gás, né? Que é o gás associado. Eu queria só deixar uma mensagem muito clara, porque a gente fala muito da integração do setor de gás e energia elétrica, e eu preciso aqui defender a importância da conexão de todas as fontes de suprimento de gás na malha de transporte. Sem isso, não tem segurança energética. Eu acho que a gente teve um excelente exemplo aqui da Eneva. A Eneva tomou a decisão de conectar o terminal na malha da TAG e ofertar esse gás para o Brasil. Ao mesmo tempo, a térmica, que estava isolada num terminal de GNL, também passa a estar conectada na malha integrada. E qualquer problema logístico que tenha no navio, qualquer problema logístico que tenha da falta do GNL, a térmica pode ser despachada com gás nacional. E isso gera segurança energética, segurança no suprimento. Qual é o custo da falta? É difícil estimar, mas a gente tem outros casos de terminais conectados direto à termoelétrica, inclusive na região sudeste, centro de carga do país, em que, se a gente tiver qualquer tipo de problema, se as térmicas forem chamadas a despacho e tiver alguma coisa, o navio não está lá, ou tem algum problema no terminal, o risco do setor elétrico é muito grande, porque é justamente o momento que o setor mais precisa. Então, eu acho que essa integração gás e energia elétrica é fundamental. O transporte não está aqui para gerar custo adicional para o sistema. A atividade é 100% regulada. A gente não consegue fazer nenhum tipo de transação sem aprovação do regulador. Então, o regulador está a par de qualquer movimento. E toda essa abertura do mercado que a gente propiciou, com múltiplos players, né? Eu cheguei, tinham 5 contratos, hoje eu tenho mais de 100. Eu tinha um cliente, né? Hoje eu tenho mais de 20. Ela está gerando competição na molécula e está barateando o preço. Eu acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho da indústria de rede, a resiliência, segurança
e flexibilidade operativa. A gente faz muito investimento para estar com essa infraestrutura disponível para o Brasil, para o mercado. Ninguém vê, mas quando precisa, ela está lá. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente poder sempre alinhar e olhar muito bem, criteriosamente, essa alocação de custos. Eu agradeço ao Ministério, aqui a gente tem o secretário Gentil, tem o Tiago, o próprio Marcelo, tem nos ouvido bastante. Nosso time tem tido reuniões praticamente semanais lá em Brasília para discutir esse modelo. E uma das coisas que a gente tentou fazer para esse leilão, que não ficou ainda na regra, é essa obrigatoriedade de conexão, porque só assim a gente vai ter a segurança energética. Muito bom, Gustavo. A gente está terminando aqui, já chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu queria, então, passar para as considerações finais. Vou deixar o ministro por último, começar aqui pelo Lino. Lino, um minutinho, queria que você não só fizesse suas considerações finais, como você falasse rapidamente sobre o gás off-grid, que a Eneva vem desbravando também o acesso a esse consumidor que não está conectado na rede, porque não é econômico conectar. E tem sido uma experiência muito boa. Você falou rapidinho na sua fala, depois eu queria passar para o Gustavo também para fazer as considerações finais, e aí, ministro, a gente fecha com o senhor. Tá bom, obrigado, Barroso, por lembrar do ponto, que realmente é super relevante. Acho que o Brasil, a gente olha por dois Brasis, um que está conectado na malha de gasodutos, que é uma malha relativamente pequena no Brasil, ela percorre o litoral brasileiro até Pecém, que o Labanca já mencionou, e um gasoduto que conecta o Brasil à Bolívia, que é o Brasil-Bolívia, pela qual o Brasil importa gás boliviano. Mas existe uma grande parte do Brasil, no Nordeste, Centro-Oeste, uma parte do Norte, que não está atendida por malha de gasodutos e aonde ainda se consome, eu falei no início aqui, muito diesel e muito óleo pesado, inclusive em processos industriais. Então, nós temos diversas indústrias de aço, de papel celulose, de cerâmica, que você vai ver, e são indústrias que têm processos térmicos, precisam de combustível para desenvolver os seus processos, e elas consomem por combustíveis que são, outra vez, como eu mencionei, importados, de custo mais elevado, mais emissores de CO2, de NOx, de SOx e diversos outros gases poluentes, e, ao mesmo tempo, a Eneva tem reservas de gás natural nessas regiões, né? Fruto de exploração da companhia, de encontrar reservas e de produzir gás lá. E nós começamos a transportar esse gás liquefeito. Então, nós instalamos plantas de liquefação de gás natural no Maranhão, e hoje nós já estamos entregando gás para algumas dessas empresas, para a Vale, para a Suzano, que hoje estão convertendo processos industriais que antes utilizavam combustíveis, como eu mencionei, mais poluentes, pelo gás natural, que é o combustível, já dito várias vezes aqui, da transição. Tem diversas vantagens para o meio ambiente e tem a vantagem de ser um gás natural, outra vez, como eu já tinha dito, produzido no Brasil, com mão de obra brasileira, investimento brasileiro, substituindo produtos importados, então gerando emprego, movimentando a economia brasileira. E esse tem sido um modelo, tem tido muito sucesso, porque nós fizemos uma aposta, nós construímos uma planta que não estava 100% contratada, ela hoje já está 100% contratada, e nós estamos tomando a decisão de dobrar a capacidade nossa de produzir GNL ali no Maranhão, porque acreditamos que ainda vamos conseguir atender muitos outros clientes através desse modal, que é transformar o gás natural em gás liquefeito, transportar por caminhão e entregar para esses consumidores que não estão conectados na malha de gasoduto. Obrigado, Lino. Gustavo? Eu queria fechar aqui falando um pouquinho, a gente falou um pouco da questão do problema da oferta, né? Eu acho que a gente tem alguns investimentos importantes nos últimos anos, né, da própria Petrobras, com a chegada do Rota 3, a Equinor, o projeto Raia, são 16 milhões de metros cúbicos dia de gás que vão estar chegando na costa, tem o potencial projeto Sergipe Águas Profundas. Então, a gente tem, acho que, olhando para frente, potencial de oferta de gás nacional para o mercado. Mas a gente falou pouco da demanda. E a demanda, se a gente olhar a demanda industrial, tirando a demanda térmica, que tem uma volatilidade muito grande, ela vem estagnada nos últimos 10, 15 anos. E a gente tem um potencial, não só no transporte de carga pesada, como o Lino mostrou, mas no processo de descarbonização da indústria. Porque hoje a gente tem muitas indústrias no Brasil que operam com caldeiras, etc., com carvão, coque de carvão, coque de petróleo, óleo combustível, e você pode descarbonizar isso através do gás natural. Obviamente,
o gás tem substituto, tem uma questão de competitividade, tem uma questão de preço, então a gente precisa trabalhar nisso, mas até mesmo a gente hoje está falando do mercado de carbono, isso pode ajudar, porque você vai ter um gás mais competitivo, porque ele emite menos e vai ajudar a indústria a descarbonizar. Então, a gente, como veículo de infraestrutura, né, está atento a esses movimentos e quer contribuir para poder fazer esse casamento, como eu falei aqui no início, né, da oferta com a demanda. Obrigado, Gustavo. Ministro, vou fechar. Muito bem. Mais uma vez agradecer a oportunidade, fazer um reconhecimento de que não há país desenvolvido sem uma busca clara de sempre dar previsibilidade ao investidor, ao capital privado, ao setor financeiro, que a maior parte da participação no desenvolvimento nacional é feita com recursos privados, nós sabemos disso, temos que trabalhar, portanto, para dar segurança, e o Brasil é solo fértil para esses investimentos, tem estabilidade social, segurança jurídica, é um país que tem previsibilidade, tanto a Engie aqui, que veio com o capital francês para investir no Brasil. E nós trabalhamos assim, buscando dialogar, buscando caminhos que sejam seguros para que a gente faça esse equilíbrio entre o capital e entre o interesse nacional, que são convergentes sempre, eu sempre vejo isso com muita clareza e trabalho nesse sentido. E voltando ao leilão de capacidade, só para concluir, Barroso, e me dirigindo ao Gustavo, desde o princípio eu disse para a equipe, falei, olha, não tem lógica fazer um leilão de segurança energética, ou um leilão de capacidade, ou um leilão de energia de reserva, sem você ter garantia completa e total de suprimento, desde a produção, ou da estação de GNL, da importação, ou da produção de gás no Brasil, e até mesmo os gasodutos de transporte, a reserva do gasoduto de transporte ou a contratação da capacidade do gasoduto de transporte para que você, acionando a ONS, acionando essa térmica, a energia de potência, a energia que você precisa e tem que ter o ramp-up, tem que ter a velocidade, tem que estar pronta a hora que for a necessidade do Brasil. Então, há de se ter toda essa cadeia garantida para que aqueles que efetivamente sejam contratados em condições de servir ao sistema, consequentemente ao Brasil. Mais uma vez agradecer a oportunidade, Barroso, reconhecer a importância desses fóruns que nos dão a oportunidade de demonstrar com clareza o caminho que nós estamos percorrendo, para que a gente possa cada vez mais fazer sinergia e construir o país que nós todos queremos. Ministro, muito obrigado. Em nome do BTG Pactual, aqui também da PSR, gostaria de agradecer a vocês três pela participação, a todos aqui que nos assistiram e a quem nos assiste virtual também, por essa boa discussão cheia de provocações. Muito obrigado.